Olá, boa noite. Começa agora o Sinapse ICL desta quarta-feira, dia 20 de setembro. César Calejão, boa noite para você. Boa Tudo noite, bem? Robs, tudo bem? Boa noite para nossa comunidade linda também. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o STF retomou hoje, né, o julgamento do marco temporal, e aí com o voto do ministro Dias Toffoli, o placar ficou em 5-2. O julgamento vai ser retomado amanhã. E aí, César? Ao que tudo indica, são boas notícias, né? A gente tem, portanto, aí essa divisão também da Suprema Corte meio que isolando os dois bolsonaristas, o Cássio Nunes e o André Mendonça. E é um absurdo, né? É um absurdo que isso sequer esteja em pauta na Corte Constitucional Brasileira, que a gente, de fato, tenha a pretensão de dizer que os povos originários da nossa terra só têm direito àquilo que eles estavam ocupando em 1988, quando esses povos já ocupam essa terra há milênios. Então, vamos ver, ao que tudo indica, são notícias bastante promissoras. A gente deve ser capaz de barrar esse retrocesso absurdo, mas também é um sinal do nosso tempo, Robs, que esse tipo de coisa sequer esteja em pauta. Vamos ver como é que votam os próximos ministros, mas é um bom sinal até aqui. Daqui a pouquinho eu vou chamar o advogado Everton Carvalho para conversar com a gente, mas antes, rapidamente, vamos falar sobre a agenda do presidente Lula em Nova York, agenda disputadíssima, né? Hoje teve Biden e também Zelensky, presidente dos Estados Unidos e presidente da Ucrânia, ou seja, dois países que estão nas manchetes há muito tempo. Bom, o Biden partiu dele a iniciativa de querer falar a respeito de trabalho. A meu ver, o Lula é hoje um dos principais líderes do mundo, seguramente o principal líder do sul global e seguramente o principal líder que veio do chão da fábrica, do nosso proletariado e, portanto, interessa para o Joe Biden, principalmente para se comunicar com as working class, o que eles chamam de blue collar nos Estados Unidos, para parte da esquerda, uma série de razões que para o Biden interessa lançar uma iniciativa conjunta dessa com o Lula, endereçando a classe trabalhadora. É óbvio que tudo isso tem um nível simbólico da diplomacia e tal, a coisa no âmbito prático é bastante diferente do que quando existem esses anúncios diplomáticos, mas é um bom sinal. É um bom sinal que o Biden esteja disposto, de muitas maneiras, a propor esse tipo de acordo, que o Lula aceite e que isso tenha acontecido dessa maneira. Com o Zelensky já é outra história. O Zelensky está interessado em armas, né? Em armas, em apoio político, a meu ver, sobretudo no caso do Brasil, mais em apoio político. Ele quer que o Brasil, sendo o gigante que é e tendo o peso que tem junto ao Concerto das Nações, reconheça que a Rússia é um agressor unilateral que invadiu o território ucraniano e que, portanto, esse é um ato que deve ser condenado. E isso é só parte da história, Robs. A história em si é infinitamente mais complexa do que isso e remete a uma expressão do que é o maior jogo geopolítico do século XXI. O que está em jogo aí é o surgimento de um novo modelo de governança global do qual Estados Unidos, Reino Unido e os seus principais aliados ocidentais não querem ver florescer. É isso que está em jogo aí. Agora, é óbvio, o Putin é uma figura absurdamente complicada, é um autocrata, eu tenho amigos em Moscou que reconhecem tudo isso, então assim, ninguém é santo nessa história, mas a questão aqui é que o debate precisa ser muito mais profundo do que simplesmente comprar a perspectiva ocidental que tenta criminalizar um lado e tenta colocar o outro lado como bonzinho da história. Everton está esperando. Vamos lá. Olá, muito boa noite, doutor Everton Carvalho, advogado, ativista, rapper e liderança do movimento negro. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom começar assim. Boa noite, Everton. Obrigado, querido. Um prazer falar contigo, irmão. Obrigado, Cezão, Roberta, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou muito fã do trabalho que vocês vêm realizando já ao longo de vários meses aí. Estou bem feliz de acompanhar essa evolução e está cada vez crescendo mais, né? Então é uma honra estar aqui ajudando a construir, a pavimentar essa estrada aí.
Everton, já fiz uma rápida apresentação, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre você para a nossa audiência do ICL, que ainda não te conhece. Enfim, se apresente aí para a gente, por favor. Bom, eu sou Everton Carvalho, tenho 31 anos, sou de São Paulo mesmo, capital, e sou advogado, né? Sou ativista do movimento negro, fui MC de batalha também, fui forjado nas batalhas de rima, roda de break, tudo envolvendo hip hop. Uhum. Hoje eu faço parte do Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Tem o meu projeto chamado Favela Forever, que é o projeto onde eu realizo o desencarceramento em massa da juventude negra, provando a inocência de jovens negros que estão sendo acusados injustamente por crimes que não cometeram, tudo de forma gratuita. Boa. Quer começar, César? Vamos lá. Querido, tem essa questão, a gente sabe que no Brasil o fato de ser negro já implica num risco maior de ser morto pela polícia, de ser preso pela polícia. Isso são dados empíricos, portanto não é nenhuma questão de achismo, de interpretação. São dados bastante empíricos que demonstram essa realidade factual de como o país está organizado. Nesse sentido, surgem propostas, por exemplo, teoria crítica da raça, surgem novas visões para os operadores do direito que trazem essa dimensão histórica e cultural no sentido de colocar o direito como essa prática que não surge aleatoriamente, né, do nada. Ela é uma construção social e que, portanto, responde aquilo que a gente também tem de pior, muitas vezes, na nossa sociedade. Qual que é a importância, a teu ver, de reformar a prática do direito para oferecer uma justiça minimamente mais igualitária, cara? Olha, César, é muito bom você ter feito essa pergunta, porque existe um princípio norteador do direito, né? Não só da questão judicial, mas do funcionalismo público no geral, que é o princípio da imparcialidade, né? Em tese, os juízes, promotores, todos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público em geral, eles precisam ser, em tese, imparciais. O problema, César e Roberto, é que a gente vive numa sociedade, principalmente hoje na era digital, que a pessoa, para ela ser imparcial de forma pura, ela tem que morar em Marte. Nem os jurados no tribunal do júri conseguem ser imparciais. Então, a gente parte do pressuposto de que, limitando a nossa esfera de debate ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vou dar um exemplo, menos de 1% dos juízes são negros. Se a gente fizer um recorte um pouco mais aprofundado, em relação à questão de gênero, a régua vai descendo ainda mais. Classe social, se você vê os juízes que são oriundos da classe operária ou de qualquer classe de base da sociedade brasileira, esse número ele é reduzido ainda mais. Então, como você vai querer que um cara que nunca andou de ônibus consiga julgar um caso envolvendo uma pessoa que anda de ônibus? Como você quer que um cara que não é negro ou que nunca pisou numa comunidade julgue um caso de racismo? Ele não tem o conhecimento empírico. Quando eu falo conhecimento empírico, não necessariamente ele precisa sentir na pele, mas ver uma vivência mesmo, de fato. A gente teve agora o julgamento da descriminalização do porte para maconha, e você vê que a Rosa Weber fala que foi pela primeira vez dentro de um presídio. Quantos anos ela é juíza? Quantos anos ela é ministra? Para ela ir no presídio só agora conhecer a realidade. Então, o que sensibilizou ela foi o conhecimento empírico de entrar dentro do presídio e ver a realidade. E poucos juízes e promotores fazem isso. Então, esse sistema ele é viciado neste sentido, porque as pessoas que estão à frente desse debate com poder de decisão são pessoas que, de fato, não conhecem a realidade. E, Everton, eu queria falar um pouquinho sobre... Você falou que defende, né, muitas pessoas que são presas injustamente. Você consegue dar uma porcentagem para a gente de pessoas que são presas injustamente? E eu queria emendar nessa pergunta uma outra, que é a seguinte, que você explicasse para a gente o que é o perfilamento racial também. Uhum. Sim. É difícil a gente conseguir precisar essa porcentagem, por quê? Eu vou te explicar por quê. O cara que comete um crime e a justiça não consegue provar que foi ele, o dispositivo da sentença vai sair igualzinho ao cara que realmente é inocente. Não, tem lá um dispositivo de um parágrafo que diz geralmente assim: ante o exposto, levando em consideração que
as provas elas são frágeis ou não teve um conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria do réu, absolvo por falta de provas. O dispositivo não diz lá, absolvo porque fulano é inocente. Isso não existe. Não existe. Eles falam, absolvo por falta de provas. O dispositivo é esse. Então a gente não consegue ter esse recorte de quem verdadeiramente é inocente, porque tem muitos caras que realmente cometeram crime e o Ministério Público foi incompetente o suficiente de não conseguir comprovar a autoria, então a gente parte do pressuposto que o devido processo legal deve ser cumprido. Então a gente não consegue limitar a isso. Eu vou te dar um exemplo aqui dos números que eu tenho do nosso projeto. A gente tem 30 casos e dos 30 casos a gente conseguiu ganhar todos. A gente está a 30/0. Então, a gente vê por aí que do recorte que eu tenho pessoal, eu já estou comprovando que o sistema não está funcionando de alguma forma, né? E partindo da premissa da questão do perfilamento racial, é muito interessante, né? O STF está julgando recentemente, o julgamento está parado agora, né? Mas sobre essa questão do perfilamento racial, que é o seguinte. O policial, para ele abordar alguém, seja quem for, preto, branco, qualquer um, ele precisa ter uma fundada suspeita. O que é a fundada suspeita? Bom, se eu estou andando na rua e eu vejo uma viatura e eu começo a me tremer, e o policial vê isso é uma fundada suspeita. Tá. O problema é que a fundada suspeita dos policiais brasileiros é olhar para uma pessoa negra e falar, essa é a fundada suspeita. Ele é um cara negro andando aqui no Morumbi. O que um cara negro de boné está fazendo aqui no Morumbi? Com certeza ele não mora aqui. Então vamos abordar ele. Esta é a fundada suspeita. Então o que está sendo discutido hoje no STF é se o policial, com base no tirocínio dele, isso mesmo, tirocínio que os policiais chamam, que é o feeling, né? O feeling policial. Tirocínio. Ele tem que ter... tirocínio, eles chamam. Se o tirocínio, ele precisa ter elementos a mais do que só o policial olhar e achar que essa pessoa é suspeita. E o que seriam esses fundamentos? Eu vou trazer o caso concreto para cá. Tá. O caso concreto que está sendo analisado no STF é de um cara que estava sentado no meio-fio, sentado. Ele estava sentado no meio-fio, parado, sentado numa quebrada. Isso é comum em quebrada, o cara ficar sentado na calçada. E ele estava com 1,7 gramas de cocaína no bolso. E o policial olhou para a cara dele, enquadrou ele, e ele foi preso e foi condenado por tráfico de drogas. E aí está sendo discutido se houve uma fundada suspeita para que o policial pudesse abordar ele, se ele estava com alguma atitude suspeita ou não. E, pasmem, a gente está perdendo, né? O STF, ele está, até o presente momento, eu não sei agora o número da votação, não me recordo, mas está sendo reconhecido pelo STF que a fundada suspeita ela pode partir do tirocínio do policial. Não necessariamente ele precisa comprovar que o cara teve uma atitude suspeita. Ou seja, o que isso quer dizer é que o policial entende, muitas vezes gratuitamente, com base na concepção que ele tem de mundo, e interpreta que aquela pessoa é suspeita por conta de todos os preconceitos e da forma absolutamente parcial com que ele enxerga aquilo que ele chama de realidade, né? É muito subjetivo, né? Muito. Agora, todo o funcionamento social é muito subjetivo, entende? Isso é importante no que diz respeito não só a como atuam os operadores do direito, mas como funciona a seara econômica, como funciona a política, como funciona o STF. Por que, por exemplo, a gente escuta esse termo, a minha atuação é técnica, porque isso funciona como uma espécie de, o termo é disclaimer, eu não gosto desse termo em inglês, mas como uma forma de legitimar a tua ação, dizendo, não, eu não estou agindo de forma parcial. Ora, se você levantou da cama, você já está sendo parcial, porque você percebe o mundo através de determinados prismas, e aí, é isso que eu quero te perguntar, cara. Como é que, em termos de medidas práticas, dá para ver que você domina muito bem o assunto, que você tem uma capacidade reflexiva espantosa acerca do tema. O que você acha que tem efeito prático, Everton, no sentido de endereçar esse tema, que é muito complexo, considerando que a gente precisa reformular toda uma estrutura societária para que os operadores do direito também estejam incluídos nesse processo? O que a gente pode considerar, na tua perspectiva, como medidas práticas que sejam capazes de endereçar essa questão? Cara, eu vou trazer de novo, né? Eu sempre gosto de trazer casos concretos, porque eu sou um operador e um pensador da ciência jurídica,
que não gosta, eu não gosto muito de ser academicista, sabe? Eu amo o academicismo, eu sou um acadêmico, porém, como eu lido com pessoas de base, o meu escritório é dentro da Coab 2 em Itaquera, propositalmente, porque eu queria que essas pessoas tivessem acesso a uma justiça de qualidade sem precisar se deslocar aos grandes centros. Então, eu sempre tento trazer para um caso concreto, que é onde a gente consegue analisar isso de fato, né? Então, eu vou trazer uma medida que está sendo discutida agora, que é uma medida de grande importância que vai alterar completamente, olha só o que eu estou dizendo, completamente o sistema criminal penal brasileiro. Vejam, a lei de drogas, que foi sancionada em 2006, no seu artigo 28, parágrafo 2º, diz que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade. O juiz, a lei não fala quanto, onde, ela diz que jogou no colo do juiz. Eu descriminalizo o usuário, porém eu coloco no colo do juiz para dizer se a substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente e a conduta e os antecedentes do agente. Então vejam, se a lei de drogas ela fala o seguinte, que o juiz, da cabeça dele, ele vai analisar o caso concreto, não existe uma quantidade específica, se é grama ou quilo. O juiz, da cabeça dele, ele vai olhar o caso concreto, onde foi que aconteceu aquilo, quem fez aquilo, e ele vai dizer quem é traficante e quem é usuário. Não existe na lei de drogas parâmetros objetivos que diferenciam isso. Jogaram no colo do juiz. Desde 2006, nós estamos vivenciando isso. O STF está julgando a descriminalização do porte apenas, então somente, de maconha. Com isso, o que está sendo discutido lá? Que, a partir de agora, não vai mudar o tipo penal. O parágrafo, esse parágrafo 2º da lei de drogas, do artigo 28, vai continuar o mesmo. O que o STF está decidindo nesse habeas corpus é que os juízes eles vão ter que observar isso, eles vão ter que observar a quantidade da droga, onde e como. Vejam, o Barroso ele falou 200 gramas de maconha, até 200 gramas. O Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, até 60 gramas e 6 plantas fêmea. Vai ser considerado usuário. Vejam que eles estão tentando modular de uma forma onde a gente consiga ter um parâmetro. Quem deveria ter feito isso lá em 2006? O Poder Legislativo. Mas ele, por preguiça e por celeridade, porque em 2006, eu não sei se vocês vão lembrar, mas estava tendo uma onda de violência envolvendo o tráfico de drogas muito grande. E o Lula sancionou a lei de drogas por uma pressão social e do parlamento, porque estava acontecendo essa onda. Então, tirou-se, né, aquela questão do usuário ser um criminoso, porém jogou no colo do juiz. Então, o juiz, ele hoje vê um cara como esse, da questão do perfilamento racial, ele diz que um cara com 1,7 gramas de cocaína, ele pode ser considerado traficante. Então, este tipo de ação, envolvendo o Poder Judiciário, descriminalizando o porte de maconha para consumo pessoal e criando parâmetros objetivos, é de uma sensibilidade, de uma importância tão grande, porque em 2006 nós éramos 308 mil pessoas presas. Em 2023, nós somos 930 mil pessoas presas. A maior parte das pessoas encarceradas hoje são através da lei de drogas. E se você começar a fazer um recorte ainda mais aprofundado, os pretos e pobres que foram condenados com base na lei de drogas estavam portando menos de 25 gramas de maconha. Então, quando o STF cria esse parâmetro objetivo, ele muda completamente uma cadeia sistemática. O que deveria ter sido feito pelo Legislativo em 2006 está sendo feito pelo Judiciário só em 2023 e por causa de pressão social e dos advogados. Inclusive, se vocês não sabem, esse recurso ele é de um cara que foi pego com menos de 0,5 gramas de maconha dentro da cela e foi condenado por ser usuário. E aí não é uma prisão restritiva de liberdade, é uma prisão restritiva de direitos. Então, quando você descriminaliza e cria parâmetros, você consegue, de fato, trazer uma inovação para a sociedade, que é isso que a STF está fazendo agora.
Everton, queria falar um pouco sobre segurança pública, né? A gente tem visto nos jornais e notícias da Bahia que são dramáticas, né? Quantidade de pessoas morrendo, enfim, situação muito difícil que já acontece há anos, né? Não podemos dizer que é uma situação de agora. E a gente está falando de um governo de esquerda, do PT. Queria te ouvir sobre o posicionamento da esquerda em relação a políticas públicas, política de segurança pública, porque a sensação que a gente tem é que a direita tem resposta para tudo. São respostas vagas, rasas, que não levam a lugar nenhum, mas ela tem resposta para tudo. E aí, quando a gente não tem resposta de um lado, qualquer coisa que você fala do outro acaba levando. Eu tenho essa sensação. Eu queria te ouvir sobre segurança pública em relação à esquerda e à direita também, por favor. Olha, eu na pré-campanha eleitoral para a presidência da República, eu estive num jantar com o próprio presidente Lula e estavam várias outras personalidades do movimento negro, várias, de nomes brabos, assim. Tava todo mundo lá nesse jantar. E eu fui o único, eu e o Mano Brown foram os únicos que perguntaram sobre segurança pública. O resto da galera tava falando de cultura, não sei o que e tal, e pá, ok, tudo bem. E eu e o Mano Brown fomos os únicos que falamos sobre segurança pública lá. E aí, a minha pergunta foi muito específica pro Lula, falando o seguinte: olha, Lula, você tá aí com um plano de governo legal, reforma revogação da reforma trabalhista, reforma tributária, tudo bem. E a reforma e a revogação da lei de drogas? Quando vai ser? Eu estou esperando essa resposta até hoje, vocês acreditam? Porque realmente é um vespeiro. A gente consegue contar no dedo quantos políticos de esquerda que a sua pauta principal é segurança pública. E aí vão dizer, né? Não, mas quando nós estamos falando de oferecer mais escolas, nós também estamos falando de segurança pública, porque com mais escolas, consequentemente, tudo bem. Só que a gente está falando de uma formação de base. E o que a gente faz com os caras que já estão inseridos nessa realidade? O que a gente faz com os policiais que estão patrulhando? É isso que falta, ter coragem de debater isso de uma forma séria. Gente, a gente está falando, de novo eu volto aqui para o meu local de fala, que é São Paulo. São Paulo elegeu João Dória para prefeito em primeiro turno, dentro das periferias. Como que a gente explica isso para um extraterrestre? Aquele extraterrestre, sabe aqueles extraterrestres que foram encontrados lá, que apresentaram no México? Se ele contasse a vida, como que a gente explicaria para esses caras, parceiro? Ele ia ressuscitar, o Everton, eu acho, viu? Mano. Aí você vai fazer um recorte de campo e você percebe que o cara virou e falou assim: olha, eu vou colocar mais polícia na rua. O PT, ele conseguiu fazer com que a gente tivesse poder aquisitivo e conseguisse entrar na universidade. O problema é que o governo do PT, os primeiros governos do PT, abandonaram a segurança pública. E o que aconteceu com isso? Eu chamo de gourmetização da quebrada. Por quê? Você pode reparar, todas as periferias, em grande maioria da cidade de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, é um barraco com um sobrado, um barraco com um sobrado, um barraco com um sobrado. Vocês já repararam nisso? E a pessoa que conseguiu construir um sobrado do lado do barraco é uma pessoa que entrou na universidade através da política de cotas. Essa pessoa não foi educada socialmente para entender e que ela está inserida na mesma realidade daquela pessoa do barraco, só que ela ascendeu. E aí ela comprou um carro melhor, comprou um celular. E aí ela sai no portão de casa ali e é assaltada na porta de casa. Se ela não consegue entender a problemática que está ali dentro, ela vai votar no cara que vai estar falando para ela que vai colocar uma polícia na porta da casa dela. Eu não estou nem falando de matar, viu? Eu estou falando de colocar uma viatura para patrulhar. Claro. E aí a gente tem que começar a debater isso de forma séria. Porque a gente perdeu esse debate no tempo. Então, eu faço parte do Conselho Nacional de Segurança Pública. Lá existem discussões que falam sobre compra de colete, abertura de edital para concurso público, para GCM, para bombeiro, para polícia. Isso precisa existir. Óbvio, a gente está falando de uma sociedade que está mergulhada na corrupção e na criminalidade. Precisa, mudar os modos operantes de dentro das polícias. E aí, Roberta, a gente pega o gancho daquilo que você estava falando do governo da Bahia.
As polícias militares dos estados são órgãos completamente independentes, gente. Como é que a gente explica o governo do PT sendo a polícia que mais mata? Como você explica isso de novo para aquele ETzinho lá do México? Como a gente explica isso? Quem é o governador da Bahia? Quem é o governador do Rio Grande do Norte? Quem é a governadora do Rio Grande do Norte? Vocês viram o que estava acontecendo no Rio Grande do Norte agora há pouco. Por quê? Porque o debate foi tomado por essa galera. Então nós precisamos debater, César, de uma forma mais séria. Eu trago de novo mais uma pimenta para o nosso debate. Uhum. Eu faço parte do Conselho Nacional de Segurança Pública desde o governo Temer. No governo Bolsonaro, nós tivemos mais de 5 reuniões do Conselho. Quantas reuniões do Conselho Nacional de Segurança Pública nós já tivemos no governo Lula? Conta, Zero. Zero? Zero. E aí você vai dizer para mim que esse governo está preocupado com a segurança pública? O governo anterior teve mais de 3 por ano, 2 por ano. E a gente é um conselho gigantesco, com os chefes da Polícia Militar de todos os estados, Guarda Civil, tudo, Polícia Federal, Rodoviária, tudo está lá. E lá era discutido essas diretrizes orçamentárias, de base, de treinamento das polícias. E isso que me preocupa, porque o governo Lula não convocou uma reunião desse conselho. Então, como que a gente vai falar de uma polícia mais humanizada? Como a gente vai falar da reforma dos treinamentos internos da PM? Como que a gente vai falar da implementação de mais câmeras nos coletes dos policiais? Como é que a gente vai falar de uma câmera que não possa ser manipulada, de um sistema novo onde a polícia não possa manipular as filmagens que ali estão, sendo que não tem essas reuniões? Então, a gente vai e volta de novo. Vamos falar, beleza, da educação. Beleza. Esse cara que está lá com 8 anos de idade, que você vai dar oportunidade para ele não vai se tornar um assassino com 16. Só que os assassinos e os caras que já estão no tráfico de agora, o que a gente faz com esses caras? Não, muito bom. A Roberta eu e Rob estamos juntos aí faz meses, acho que agora 6, 7 meses, e quantas vezes você já me ouviu trabalhar esse tema exatamente sobre esse prisma? Genial a tua fala, cara, concordo contigo, acho que é um tema no qual a esquerda não sabe, não quer, uma série de coisas. César, porque é um enfrentamento. E que precisa ser trabalhado, de fato. Agora, Everton, cara, tem uma questão que eu quero abordar contigo, que é política institucional. Te ouvindo falar, eu noto o seguinte, cara, que além de ser muito eloquente, além de ser muito preparado e além de ser muito capaz, você também faz algo que é muito difícil, Robes, que é utilizar uma linguagem típica das quebradas, entendeu? Então, isso é muito difícil, porque geralmente o cara que tem esse domínio, que tem essa vivência, ele não tem a propriedade do Everton, entende? E geralmente o cara que tem a propriedade que o Everton tem, não sabe falar a linguagem da quebrada, e aí, consequentemente, também não se comunica com a população de forma mais ampla, porque é percebido de uma maneira elitista, de uma maneira segregatória. Você tem pretensão, cara, acho que você já concorreu a um cargo eletivo, né? E se você tem pretensão de se lançar ano que vem para as eleições municipais, conta um pouquinho pra gente isso aí. Cara, é um ponto bem sensível para mim, porque, e aí eu vou ao encontro da sua pergunta, que é o seguinte: eu fui candidato a deputado estadual pelo PCdoB, eu sou do PCdoB. Tá. E aí, cara, uma coisa que me despertou, e é algo que eu venho falando em todos os locais que eu tenho a oportunidade de falar, que é o seguinte, o César e Roberto, com todo o respeito do mundo, entendam bem o que eu vou dizer agora. Nós, enquanto sociedade brasileira, conseguimos eleger mulheres, poucas, mas tem mulheres, elegemos mulheres negras, pouquíssimas, mas elegemos algumas mulheres negras, conseguimos eleger, pasmem, mulheres trans negras, mas nós não conseguimos eleger homens negros periféricos. Não existe. Se você pegar, você conta nos dedos talvez de uma mão, no máximo 2, assim. No Brasil todo, quantos parlamentares homens negros progressistas de esquerdas foram eleitos? Por quê? Porque nós somos vistos, irmão, como a escória da sociedade. Nós precisamos nos provar muito mais além
para poder ter algum tipo de perspectiva, e eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu. Quando eu estava fazendo campanha política, o meu card de campanha tinha mais de 10 projetos de lei, irmão, redigidos por mim. Não é projeto de ideias, projetos prontos. Eu tenho mais de 10 projetos de lei escritos por mim. Eu fui assessor parlamentar da Érica Malunguinho, primeira deputada estadual trans da história. Fui assessor parlamentar da Isa Pena, que era uma deputada estadual também aqui de São Paulo, uma mulher braba, feminina e tudo mais. Eu era o cara que cuidava do jurídico, dos gabinetes, e eu redigi projetos de lei, tanto para uma quanto para outra, como assessor. Então, eu tenho o domínio técnico para isso. Então, eu redigi vários projetos de lei e eu dominava eles na ponta da língua. Você imagina só, eu na Avenida Paulista ou lá no Grajaú, panfletando, e a pessoa pegava o meu panfleto e perguntava: por que eu tenho que votar em você? Qual que é o seu projeto de lei? Pô, eu parava toda a panfletagem para ficar 5 minutos explicando para essa uma pessoa cada projeto meu. Eu virava, esse projeto aqui, a gente vai fazer tal coisa, assim. A pessoa virava para mim e falava, pô, legal, pô, muito bom, mas eu vou votar na fulana de tal porque ela é mulher. Não, beleza, tudo bem, você tem que votar mesmo em mulheres, mas quais são os projetos dela? Não sei, eu vou votar nela porque ela é mulher. Tudo bem, é muito louvável você votar, mas você percebe a dificuldade que um homem negro tem para poder acessar qualquer coisa na sociedade? Não dizendo que as mulheres trans não têm. Todo mundo tem muitos problemas. Só que essas pessoas, as mulheres, essas minorias, conseguiram furar uma bolha social onde elas conseguiram ter acesso com o simples fato de serem. Eu sou uma mulher, então por isso eu mereço seu voto. O homem negro não recebe um voto por ser um homem negro. Vocês conseguiram entender claro. o que eu estou dizendo? Sim, sim. A minha existência não gera voto. A existência de uma mulher negra gera o voto porque ela representa muita coisa. Por ser uma mulher negra, ela é mãe, ela é avó, ela é filha, ela representa muita coisa. A mulher negra representa muita coisa existindo. Isso é louvável, ela ganhar um voto por ser. Eu não ganho um voto por ser. Nada. O que eu ganho é desprezo e medo. Por ser, por existir. Então, partindo desse pressuposto, eu trago números novamente. Na legislatura anterior, nós tivemos 95 deputados estaduais. Apenas um era um homem negro e ele era bolsonarista. Quantos deputados federais nós temos negros, progressista? Vicentinho, qual mais? Homem. Vocês percebem? O Pastor Henrique. Qual mais? Você tem que fazer um esforço para começar a lutar. Você tem que fazer um esforço, porque o homem negro é a escória da sociedade. E eu digo mais. O homem negro, ele tem toda essa estigmatização, essa violência e esse encarceramento em massa, porque o homem negro é o único ser capaz de derrubar o patriarcado branco. A mulher negra, ela tem o poder de acessar e debater e disputar, só que ela ainda não tem, talvez um dia tenha, e eu oro para isso, mas ela ainda não tem esse poder de derrubar o patriarcado branco, porque o machismo, por mais que eu seja um homem negro e tenha meus problemas, eu sou homem. Então eu ainda tenho essa força do machismo, esse privilégio do machismo, que não é o mesmo do homem, em algum momento derrubar esse patriarcado branco. É exatamente por isso que a sociedade faz todo esse esforço para encarcerar e matar o homem negro, porque não preciso nem dizer que nós somos os que mais morremos e os que mais são encarcerados nesse país. Então, cara, voltando à questão da elegibilidade, isso foi uma coisa que me deixou muito triste. Mesmo sem recurso, mesmo sendo todo esse problema, sem dinheiro, sem base partidária, sem padrinho, sem nada, só sendo o que eu sou e trazendo as minhas ideias. Porém, ainda é pouco, a gente não consegue, você percebe? É difícil. E aí, voltando à sua pergunta, só para finalizar, César, eu ainda não sei, eu estou estudando as possibilidades, levando em consideração todo este problema. Tá. Porque o meu existir não ganha voto. Então eu preciso de estrutura, dinheiro, apoio da mídia, apoio de famosos, e as pessoas preferem apoiar mulheres trans e mulheres negras, e tá tudo bem com isso, não tem problema, não estou falando, não estou criticando isso. Não, tá claro, sim. Não apoiam homens negros pela nossa existência em si. Sim. Interessante, bem interessante, né?
Porque quando a gente vê a base da pirâmide em relação, né, a pirâmide social mesmo, né, as mulheres ocupam a base da pirâmide, né, as mulheres pretas ocupam a base da pirâmide. Homens estão um degrau acima, né, o salário de um homem é muito maior que de uma mulher, isso também funciona para as pessoas pretas, mas esses estereótipos que você está trazendo, Everton, são muito marcantes, né? Eles por si só dizem muita coisa, simplesmente pelo seu corpo e o que você representa. Muito, muito interessante essa sua reflexão. Eu queria voltar a falar um pouquinho do seu... Viu, por isso? Oi? Muito, não, muito. é interessante, porque na verdade é um paradoxo que a gente está falando aqui, né, Everton? Assim, existem muitas nuances nessa sua defesa em relação aos homens pretos, assim como eu também tenho em relação às mulheres pretas, e aí eu incluo as mulheres pretas trans também, obviamente. Mas faz muito sentido os argumentos que você traz, que enriquecem muito o nosso debate, principalmente a nossa reflexão. E posso fazer um parênteses aí também? Eu imagino que você seja muito criticado nesse sentido, porque você está explorando a integralidade de uma questão que, via de regra, muitas vezes as pessoas percebem de uma maneira mais homogênea. Entende? É mais fácil para, por exemplo, se você é negro, simplesmente avançar o argumento de que a luta é contra os brancos, por exemplo. O processo de emancipação tem que acontecer única e exclusivamente contra os brancos. Na medida em que você ressalta conflitos dessa ordem, que remetem a disputas internas mesmo. Quando você vai concorrer por um cargo eletivo, e você vai concorrer contra uma outra mulher negra ou contra uma mulher trans, é um modelo de sociabilidade que é elitista. E que tem filigranas aí, entende? A serem... Óbvio que aí vai surgir toda uma crítica que está dizendo, olha, essa vaga tem que ser minha porque eu mereço mais por direito, e está todo mundo brigando por espaço. Via de regra, é esse nível de integralidade que gera esse tipo de reação. De que não, você está sendo machista, não, você não está reconhecendo a luta das suas irmãs, não, etc. e tal. Então eu imagino que você enfrente muita resistência e muitas críticas, mas eu acho que é em virtude da complexidade do processo que você está trabalhando aí. Posso botar uma pimentinha aqui, Everton? Você não acha que todo esse estereótipo é uma consequência da própria atitude do homem preto em relação à vida, em relação à casa, em relação à mulher? Né? Porque se a gente também traça um paralelo, né, enfim, agora ampliando bem, né, falando sobre mulheres, né, as mulheres são as rainhas do lar em todos os sentidos, né, elas cuidam do lar, elas sustentam o lar, o homem sai de casa, né, acho que tem essa questão. Tem uma outra questão também, Everton, que eu acho que é importante e que a gente fala muito, principalmente no movimento negro, né, é que você vê muito mais, né, posso ser criticada aqui também, mas você vê muito mais mulheres que têm relacionamentos com homens pretos e que buscam esse tipo de relacionamento, do que homens que acham que ter ou ser casado com uma mulher branca é um verdadeiro troféu. É um sinal de status. Assim, e aí, por isso que eu estou te falando, seria então isso uma consequência das próprias atitudes do homem preto perante a sociedade? É muito doido isso, a gente refletir sobre essa questão, né? Com certeza, né? A gente tem que refletir sobre quem nós somos, o que a gente está fazendo, né? Enquanto ser pensante. Mas a resposta para a sua pergunta, ela é direta. A gente não conseguiu atingir o patamar que as mulheres negras e as mulheres trans estão, porque o homem negro ainda não atingiu esse nível de maturidade e organização. As mulheres negras são extremamente organizadas, extremamente unidas, extremamente competentes e extremamente pensantes. Enquanto nós, homens negros, ainda estamos travando briga de gladiador, de ego, pancadaria, treta, estamos dando tiro um no outro. A gente está dando tiros um no outro. A gente já está nesse nível de barbárie. Porque a gente não se entende, porque a gente é colocado na panela de pressão estatal que chacoalha a gente ali dentro e coloca que precisa ter um único homem negro que vai se sobressair. O resto tem tudo que se fuder. Então, tipo, a gente ainda tá nesse negócio. Enquanto a mulher negra e a mulher trans já entendeu que a união e a organização vai fazer com que elas consigam persistir, existir, sobreviver, alcançar e conquistar.
Por isso vocês estão sendo mais eleitas, vocês estão conseguindo cargos em trainee, as empresas estão abrindo mais processos de trainee e de inclusão para mulheres negras e mulheres trans do que homens negros no geral, porque realmente existe uma organização que vocês conseguiram conquistar ao longo dos séculos que a gente ainda não conseguiu por questões sociais e muito intrínsecas e específicas que acometem a gente, que é o encarceramento em massa, a questão de, sabe, a mortalidade e tudo que gera, a testosterona que ferra a gente, né, César? Que o bagulho é louco, tá ligado? Tudo isso é um combo. Que a gente esteja atrás. Então, a mulher negra, ela estava atrás do homem negro, se organizou, se emancipou, entre aspas, porque ainda a gente tem muito a evoluir, conseguiu, em questão de organização social e intelectual, avançar. Hoje a gente se fala mais de mulheres negras intelectuais do que homens. A gente vê muito mais citações de mulheres negras do que de homens negros, na parte acadêmica mesmo. Então, isso é um troféu das mulheres negras pela questão da organização, persistência e competência, que é uma coisa que eu critico nas rodas de homens negros, no movimento negro. Eu sou um cara muito subversivo dentro do movimento. Então, você vai me ver em muitos embates ideológicos internos que faz com que isso seja possível, né? Esse entrave. Então, eu concordo muito, Roberta, com o que você está falando, e eu acho que é exatamente isso, essa questão da organização, porque a gente ainda não conseguiu se organizar a esse nível. Vou dar mais uma pimenta nesse negócio. Vamos lá, a gente adora. Vai na roda de samba. A maioria é bolsonarista, é de direita. Roda de samba. Meu Deus do céu, eu não consigo entender preto votando em Bolsonaro, juro, Everton, é uma coisa que não cabe em mim. Vai no futebol, vai numa quadra de futebol de salão, qualquer coisa aí, de quebrada, várzea. Você vai ver a galera falando que votou no Bolsonaro, que votou no Dória, que votou em sei lá quem. Então, e as mulheres negras não estão nesse balaio, elas já estão evoluindo para outra questão. As mulheres negras conseguiram se organizar e convencer as donas de casa, que nem televisão tem, a votar no Lula, por exemplo. Enquanto a gente não consegue fazer isso no campo de futebol, na roda de amigos, no pagode, no rap. Você tá entendendo? Então, acho que é isso que explica um pouco disso, Roberta. A competência e a organização das mulheres negras à frente da gente. Obrigada, Everton. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Não, ótimo ponto. E assim, é exatamente esse tipo de conversa que a gente gosta de ter no Sinapse, cara. A gente não gosta de coisas prontas, no qual a gente só levanta a bola para o entrevistado cortar de uma maneira muito, assim, estéril, entendeu? Aqui não é vôlei, Everton. Aqui não tem jogo de vôlei, meu cara. Não, e esse tipo de debate que é um debate difícil, é um debate no qual você precisa se arriscar para assumir uma postura, assim como Everton se arriscou, assim como você se arriscou, sim, assim como eu me arrisquei. As falas podem ser criticadas se elas forem avaliadas de determinada perspectiva, mas, em última análise, a meu ver, é isso que rende um bom debate, entendeu? Você precisa refletir criticamente acerca do tema e se colocar de forma corajosa. Então, acho que essa é a proposta exatamente do Sinapse. Muito bom. Muito bom. É o nome do programa, né? Tem que fazer jus ao nome do programa. Exatamente. A gente pode voltar a falar um pouquinho do seu projeto, Favela Forever, que é um projeto, assim, encantador, né? Porque ele proporciona acesso à justiça a pessoas, né, empobrecidas, né? Pessoas que, teoricamente, não teriam como se defender. Eu queria entender contigo, Everton, os seus clientes são pessoas de baixa renda, mas eles podem, eventualmente, serem culpados, eles são inocentes. Queria entender se é a custo zero, mas se for a custo zero, eles também não é o seu trabalho? Como é que sobrevive o projeto? Como é que tudo se encaixa, hein? É uma grande salada. Mas, na realidade, o projeto ele só advoga para pessoas inocentes e pobres, né? Tá. A gente não advoga para quem realmente cometeu os crimes. Isso eu estou falando do projeto. Existe o Everton, o escritório Advocacia Carvalho, certo, que é um escritório de advocacia como qualquer outro, que é onde eu cobro meus honorários para trabalhar. Tá. Eu não advogo no criminal ganhando dinheiro. Tá? Eu sou advogado de artistas, eu sou civilista, eu trabalho com direito de imagem, eu trabalho com contratos, eu advogo para muitos artistas do rap, do funk, do trap, vários artistas de grandes nomes aí da música e tudo mais.
E advogo em várias causas indenizatórias em geral, né? Então a gente está envolvido em várias outras causas e tem os advogados que são prestadores de serviço nosso que faz as outras áreas, trabalhista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O projeto é um local onde eu pratico a minha militância, onde eu devolvo para a sociedade aquilo que o Estado me deu. O Estado me deu uma bolsa de estudos, então eu acho justo eu devolver para a sociedade aquilo que o Estado me deu. E mesmo que o Estado não tivesse me dado nada, é uma essência minha querer ajudar as pessoas, desde sempre foi assim. Então, eu sigo os passos do Luiz Gama, né? Que tentou e teve êxito na sua jornada, e eu acredito que eu sou a continuação do trabalho dele. Eu acho que talvez eu seja o sonho do Luiz Gama, né? Acho que quando aquele negrão tava lá, mano, andando suado pra cacete, daquele calor, aquela época braba, ele pensava, pô, tô fazendo isso aqui para um dia os outros irmãos continuar fazendo isso, e fazendo isso, e fazendo isso, até a gente ter a emancipação plena. Então eu penso que quando eu morrer, outras pessoas vão ficar no meu lugar e vão continuar fazendo isso até que a gente consiga a emancipação real. Eu não vou ver a mudança. Eu sou sincero nisso, né? Eu não vou ver a mudança. Mas eu acredito que é uma semente plantada para que outras plantas continuam, de preferência de cannabis, continuam crescendo aí para continuar fazendo essa parada. Então não ganho nada, é custo zero real, dinheiro do meu próprio bolso. Inclusive já tive que vender um carro que eu gostava, eu adorava aquele carro. Era um carro muito BMW bravo. Tá ligado, né, César? BMW brava, você sabe como é que é? Não, eu não conheço nada disso. Eu não conheço nada de carro, cara. Imagina o meu coração quando eu tive que vender esse carro. Sofreu. Tá vendo, Everton? Enquanto a gente tá ali na labuta, vocês estão falando de carro e vendo futebol. Não, eu não manjo nada de carro, isso, olha só, honesto. tá vendo? Eu sei que é um arquétipo e tal, mas eu não manjo nada de carro. Mano, deu mole. Não, mas eu gosto. Boa. Gosto da máquina. Claro. Mas falar pra mim, o que é o que eu sei que é do carro? Sei nada, sei de direito. Sim. Mas é isso, é custo zero, assim, eu sobrevivo de outro jeito, né? E até por isso que a gente não consegue pegar mais casos. Por exemplo, só hoje chegou 4. Tá. Eu queria ter fôlego para pegar todos, mas Como é que eu sobrevivo? Exatamente, como é que eu pago as minhas contas no mês, né? E o boleto então, que chega? Um dia alguém conseguir financiar o projeto para eu viver só fazendo isso e conseguir bancar a minha vida, assim. Um dia, quem sabe, o instituto seja criado aí. Mas por enquanto é só o sonho, né? Boa. Vamos falar de rap, vai? Vamos. Muito legal. Tem essa questão que você colocou na pauta aí, né, do hip hop tá completando 50 anos, e a Hobbs colocou aqui, achei muito bom, que a música dos Racionais, Diário de um Detento, passou a ser aceita como obra literária para fins de remissão de pena, é isso mesmo, né? Como é que funciona isso, cara? Qual que é a importância do trabalho dos Racionais, do Mano Brown? O Mano Brown é o maior embaixador das periferias do país e quiçá do mundo, né, mano? E conta pra gente um pouquinho, como é que você vê a importância desse processo aí? Como é que se dá essa questão da remissão da pena através dessa obra, cara? É algo que já deveria ter sido feito faz tempo, né? Na realidade, o hip hop salvou minha vida, né? Como eu falei lá atrás, eu fui forjado nas batalhas de rima. Eu sou fundador de uma das batalhas de MC mais antigas do estado de São Paulo. Então eu cresci fazendo freestyle, né? Como chama, Everton? Como chama a batalha? A Arena MC. Arena. MC, lá em Mogi das Cruzes. Boa. Arena MC, lá em Mogi das Cruzes, extremo leste aqui do estado de São Paulo. Então eu cresci, o rap salvou minha vida, né? O hip hop salvou minha vida, a dança salvou minha vida. Então, depois do Luiz Gama, o Racionais. Primeiro, na verdade, o Mano Brown e o Racionais inteiro é a minha maior referência depois do Luiz Gama, porque eu conheci o Racionais primeiro. Tá. Depois eu conheci o Luiz Gama. Então... Tu botou Racionais na frente de Luiz Gama, é isso mesmo? É porque veio antes na cronologia. De conhecimento. Tá, perfeito. Não, ficou claro isso. Tô te tirando. Primeiro, né? Aquela coisa, você já chegou primeiro, pai. Então, eu conheci primeiro, né? Então, e, inclusive, essa música, Diário de um Detento, ela conta o dia do massacre do Carandiru. Por que aconteceu? Ela vai contando o início do dia, aqui estou, mas o dia do começo. Tanto é que ele começa... dia 23 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Ele começa contando quando o cara abriu o olho e tudo o que aconteceu. E
o massacre do Carandiru, né? Para quem, eu não sei se vocês dois sabem, mas não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, pouca gente sabe disso. O massacre do Carandiru, ele foi o grande responsável pela criação do PCC, do primeiro comando da capital. Se não tivesse existido o massacre do Carandiru, o PCC não existiria. Eu não sei se vocês sabem disso. Não, eu não sabia. Vou falar rápido sobre isso, porque eu acho que é importante. As pessoas talvez ficaram agora, da mesma forma que você fez, acho que as pessoas ficaram... Em 92 teve o massacre do Carandiru, no Carandiru. Depois do massacre, vários presos foram transferidos para vários presídios. Vários. E muitos dos presos que estavam no massacre do Carandiru foram transferidos para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que é um presídio que tem lá. Lá nessa casa, nessa detenção, estavam Cezinha, estavam Geleião, estavam todos os grandes fundadores do PCC. Os caras que participaram do massacre, que sobreviveram do massacre do Carandiru, eles chegaram nessa casa de custódia falando para os caras, rapaziada, mataram mais de 100 caras lá em São Paulo, na capital, e se nós não se organizar, eles vão fazer isso com nós aqui. E aí eles organizaram uma greve de fome e uma rebelião braba. Eles pegaram, mataram, fizeram um massacre. Eles fizeram um massacre contra uma facção rival. E depois desse massacre, eles fizeram uma greve de fome. Para quê? Para que não existisse mais massacres dentro dos presídios. Olha que paradoxo louco. Teve um massacre em São Paulo. Eles foram lá em Taubaté, fizeram um massacre contra a facção rival, fizeram uma greve de fome. Isso se espalhou e os caras conseguiram fazer mais de uma dezena de presídios se rebelar simultaneamente, presos e sem internet, pai. Como você explica isso? Os caras conseguiram fazer mais de 10 presídios se rebelarem no mesmo dia, simultaneamente, com todos os presos fazendo greve de fome para que não acontecessem mais massacres dentro dos presídios. E assim surgiu o PCC. Então, é por isso que eu trouxe essa história, porque muita gente não sabe, mas o próprio Estado de São Paulo criou o PCC. E aí aí a importância da arte, né? O Racionais, ele traz essa reflexão dentro dessa música, e hoje a arte do Racionais, que reflete essa realidade que aconteceu em 92, se transformou em uma obra literária capaz de remir penas dos caras que estão dentro do sistema carcerário. Olha que ciclo muito louco, mano. Se você parar para refletir, você vai longe, né? E aí é a importância disso, né? A importância da cultura e do acesso à informação e acesso a esse tipo de conhecimento. Porque muitas das pessoas não leem um livro, mas escutam Racionais. Claro. E a partir dessa música, sabem o que aconteceu dentro do massacre do Carandiru naquele dia, sem precisar ler uma página de livro. Mas como é que funciona na prática a remissão da pena, cara? Cara, a remissão é o seguinte, cara. O preso, ele pode, a cada livro inteiro que ele lê, um exemplo, né, ele pode remir 4 dias da pena dele, a cada obra inteira literária. Então, se o cara lê a obra literária, na verdade, o livro inteiro do Racionais, que consta o diário de um detento ali dentro, que é aquele livro que o Racionais lançou. Eu não sei se vocês já viram esse livro, mas ele é um livro onde tem as letras das músicas. Se o cara lê, ele vai ler a letra da música. E ele terminou de ler, ele faz um relatório. Esse relatório ele serve para remir pena. Então ele faz um relatório sobre o livro, e aí tem uma equipe interna do presídio que analisa. O cara não vai lá falar, li esse livro. Aí ele coloca uma receita de bolo lá, 4 dias. Muito bom. Livro. Não, tá explicado. Tá explicado. Tem uma equipe multidisciplinar nos presídios que avaliam isso, né? E geralmente são presídios onde já existe semiaberto, aberto, colônia agrícola. Não são todos os presídios que têm remissão de pena, não são todos os presídios que têm trabalho, não são todos os presídios que têm biblioteca. São pouquíssimos presídios que o detento ele pode ter acesso a livros, bem poucos mesmo. Que pena, né, Everton? Que pena, né? Porque é uma medida genial. Exatamente. Não, é genial. E aí você pega a equipe multidisciplinar que avalia, os caras veem que o cara realmente leu, ele trouxe ali, com as palavras dele, obviamente, que a gente não tá falando nenhum Machado de Assis, né? Preso ali, mas o cara, ele dá ali, o cara, porra, o maluco, peguei e tal. Só não pode meter o louco e chamar o Pequeno Príncipe de Maquiavel, porque tá ruim, né? Falou bem. Meu Deus, vergonha alheia. Aí não reme não. Não, tá reprovado, vai ficar preso. Aí você pode colocar
ficar mais 10 anos depois dessa. Meu Deus. Vai puxar mais 10 anos de cana. E Everton, você como rapper e fundador de uma das batalhas aí de MCs mais antigas de São Paulo, se sentiria à vontade de fazer uma rima pra gente fechar o Sinapse de hoje? Pode rolar um momento The Voice aqui ou não? Opa, não estou pronto, deixa eu girar a cadeira aqui. Por favor. Eu e o César, vamos ver se viramos a cadeira para você. Vai, César. Vai. Vamos ver se a gente vira para você, então. Boa. Pode soltar. Olha o botão. Pode soltar. Essa poesia minha aqui, ó. Vai. Boa, bora. Desculpa, mãe, por não ser um filho modelo, mas o fato é que eu te vejo em mim quando eu olho no espelho, eu sou cheio de tatuagem, gerando imensa crítica, operador do direito, pensador da ciência jurídica. Meu lugar é no tribunal, argumento coeso, mas eu tô lá defendendo o réu, parça, não sendo preso. Os caras reclamam que o quarto tá bagunçado, o iPhone dá travadinha, na sua idade só tinha uns tazos e nem quarto eu tinha. Difícil de explicar, igual falar de Deus pra ateu. Em 99, Playboy era que tinha o tênis melhor que o meu. A diferença entre a quebrada e o bairro nobre é que na quebrada nós tem medo da arma na mão dos de farda e na mão de outro pobre. Pra minha mãe eu sou filho de Ogum. Pra minha avó eu sou filho de Cristo. Pro ateu eu sou de nenhum. Pra mim eu sou filho do meu tio falecido. Ainda vivemos como os nossos pais. É verdade, Elis. Isso é verdade. Materializando um museu de grandes novidades, metralhando mágoas, heróis morrendo de overdose, um na cruz, um de câncer, meu tio com tiro de 12 é dose, o crime não compensa. E estudar? Eu reconheço que na cadeia, visitando meu irmão, eu vi tudo que eu aprendi na faculdade sendo aplicado do avesso. É tipo um seriado, com 20 temporadas, assuma, ao final ter assistido tudo não serviu pra porra nenhuma. A mesma mão que te dá também tira, parça. A mesma Bíblia que te salva também te mata. Lutero disse que o céu não pode ser comprado e hoje, em nome de Jesus, os caras vendem a alma pro diabo. Eu já fui roubado, furtado, já roubei, já furtei. Eu não apoio a justiça com as próprias mãos. Porque eu me vejo amarrado lá no poste se eu não fosse exceção. Não temos Hitler, mas temos campo de concentração penal. Carandiru, Roraima, Manaus, Chacina e Natal. Sou da Uni qualquer coisa. Fim. Eu não entro no seu mestrado, mas fui aprovado no cartel de Medellín. A inveja existe e a cada 10, 9 é na maldade. Que prefere me ver morto ao ser cotista em faculdade. Everton, vem pro meu time. Brabíssimo, brabíssimo, eu sou legal, cara. sou uma pretinha gente boa, trabalhadora, honesta. Vem pro meu time, vem. Vai querer levar, César? Brabíssimo. Tô aqui no The Voice, hein? Não, depende. Se ele me escolhesse, já nós dois viramos a cadeira. Brabíssimo, cara. César, você tá ligado, né, parça? Eu já tô na berlinda já, porque minha mulher é uma mina branca, então eu vou ter que ficar preta aqui, senão os caras vão me arrastar. Everton, fica tranquilo, porque a minha também é. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu te escolho pela afinidade. Olá. Boa, Lindão, é isso aí, mano. Redimir, né? Demais, cara. Muito, muito linda a tua arte, a entrevista, demais, cara. Muito bom, Everton. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Saibam que vocês podem contar comigo para tudo. O nosso escritório também está à disposição, caso vocês precisem, quiser tomar um café lá, é nós que tá. O projeto também tá aí, tá? E é isso, tamo junto, vamos correr aí. E se eu for me candidatar ano que vem, eu vou dar um salve, hein, mano? Dá uma ligadinha, boa, dá uma certeza, ligadinha aí. Cara. Vamos falando, obrigado pela tua arte, pela tua inteligência. Aprendemos muito contigo hoje aqui. Foi demais a entrevista, meu irmão. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Everton. Obrigado, parabéns. E podem me chamar sempre que for preciso, que eu estou à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso. Muito legal. Valeu, Everton. Por existir, por esse trabalho do projeto, que ele é maravilhoso, que surjam mais Evertons, né, para que a gente, de fato, possa, pelo menos, melhorar um pouco essa balança, porque ela só tende para um lado, infelizmente ainda. Um beijo. Obrigado, prazerzaço te receber aqui. Luta, valeu, querido. Você me representa, obrigado. Você me representa. Obrigada, um beijo. Ai, César, muito a gente sempre fica feliz, né? Muito, com as muito pessoas bom. Que a gente conversa. Muito boa a conversa, muito boa a rima dele no final, a propriedade com que ele fala. Ele traz, você sabe que ele trouxe um
um conceito, eu já te falei muito de Vygotsky, né? Uhum. Que tem um enfoque histórico-cultural e que percebe o desenvolvimento humano através da cultura, principalmente dos instrumentos da cultura. E Vygotsky tem uma categoria que ele fala do conceito de vivência, e ele utilizou isso no começo da fala dele, quando ele fala da importância de ter operadores do direito que tenham vivências segundo as quais eles possam entender a realidade de quem eles estão julgando. Muito bom, o Everton é uma potência, cara, esse garoto impressionante, de fato, tudo que ele trouxe para o debate, o quanto eu aprendi com ele hoje, e a beleza da arte que ele expôs para a gente agora no fim da conversa. Genial, Robes. Acho que é o mesmo argumento quando a gente fala, né, uma ministra negra no STF, porque se a gente quer justiça, ela tem que ser boa para todos, e aí não dá para falar que alguém me contou que quando chega o policial na favela acontece isso. Isso é uma situação, né? Você viver aquilo, você saber o impacto daquilo, quanto mexe com você, e o que você pode fazer para melhorar essa situação. Exatamente. É outra coisa. Não é à toa que a gente diz, você precisa estar na minha pele. É isso. Entendeu? E isso não vem do nada, né? Nada. Vamos dar uma olhadinha na programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã. Hoje ele vai aparecer na tela. Olá, Leandro Demore. Das 7 às 8 da manhã. Hoje eu caí da cama cedo, assisti o programa do Demore, foi maravilhoso. Ele, inclusive, compartilhou o link da matéria que foi censurada pelo Arthur Lira e o nosso, né, nosso fera aqui. Tinha o link, mandou para todos os nossos companheiros aqui da comunidade, todos os ICLers receberam a reportagem também, que, embora censurada, a gente compartilhou hoje com todo mundo nos grupos de WhatsApp, para quem segue o ICL. Boa. Bom, e logo depois do Leandro, tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita. Eu, amanhã. César Calejão e o William De Luca. Eles sempre fazem isso comigo. Mas à noite você está aqui, né? À noite eu estou aqui. Pegadinha do malandro. Beijo. Boa noite. Beijo. Até amanhã, às 7h30 da noite, aqui no nosso Sinapse, para mais um debate e mais um convidado aí, para a gente poder abordar outros assuntos. Beijo. Fiquem bem. Noite. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 7 da manhã, Desperta ICL. 8 da manhã, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. E Dr. Gabriel Peters, Pierre Bourdieu. Introdução a uma Sociologia Crítica. 1 da tarde, Alemão, Módulo 2, Nível A1, com Júlia Barreiro. 3 da tarde, Mulheres Revolucionárias, com Samantha Lodge. E Provocação Histórica, com Lindener Pareto. Às 5 da tarde, Inteligência Artificial. Temas e práticas, com Nelson Aguiar. Às 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. Às 7 da noite, Direitos Autorais. Crítica e Arte, com Victor Gameiro Drummond. E às 7h30, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Coen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Olá, eu sou Suzy Pisa, sou filósofa, sou mestre e doutora pela Unicamp, sou professora da Universidade Federal do ABC, gravei um curso para o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma para vocês, sobre um dos pensadores mais relevantes do Ocidente, Michel Foucault, um pensador extremamente inquietante, que é utilizado e mencionado, citado com uma frequência impressionante, né? Praticamente todo mundo que estuda as ciências humanas passa por esse filósofo. Eu procurei criar um curso
que apresentasse textos básicos do Foucault, como História da Sexualidade, História da Loucura, Vigiar e Punir, A Ordem do Discurso, mas, ao mesmo tempo, mostrasse um pouco do modo de operação deste filósofo, tentando mostrar como que saber e poder e discurso vão se articulando nesses textos e como que essas teses Foucaultianas elas são tão importantes para ensinar a gente a pensar, a produzir conhecimento sobre as sociedades contemporâneas. Esse curso ele tem como título Michel Foucault, Abrindo a Caixa de Ferramentas. Ele tem um caráter metodológico, né, de mostrar um pouco o modo de operação deste filósofo. E, ao longo das aulas, além de apresentar alguns fragmentos de textos, a gente foi tensionando esse filósofo, questionando esse filósofo, para pensar um pouco nas nossas próprias questões. Convido vocês a conhecer esse trabalho. Cada aula tem indicação de textos. Para aqueles que não estão familiarizados com essa filosofia, certamente vocês vão encontrar ali um começo. E aqueles que já estão familiarizados um pouco com Foucault, certamente tem muitas teses interessantes para aprofundamento. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos com grandes professores, com grandes professoras, com grandes intelectuais do Brasil. Tenho certeza que ao acessar a plataforma, vocês terão um leque gigantesco de formação continuada aí para vocês realizarem.